Boa tarde, sétimo ano. Olha aqui a gente outra vez com um assunto novo, uma conversa nova. A gente vai, nesta aula de hoje, a gente vai falar de povos que a gente já falou em outras aulas, que são os maias, astecas e incas. Mas hoje nós vamos falar da chegada dos espanhóis na América, mais precisamente Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Precisamente hoje nós vamos falar de astecas e incas. Quando Hernán Cortés chega, onde hoje é o México, e habitavam os astecas, ele vai ter um encontro com o imperador, Montezuma, e ali ele vai se fazer de bonzinho, essa é a palavra, embora os livros didáticos de historiadores não usem esse termo, mas eu posso falar que eu sou professora, não sou historiadora de escrever livro. Então, ele se fez de bonzinho, ele visitou várias cidades e tal, fez contato com um náufrago que vivia por lá, um Aguilar, fez contato com Malinte, a Malinte vai ser, inclusive, de acordo com a história, vai ser a amante dele, e ela entendia, ela conhecia, apesar dela conhecer a língua maia, que ela era escrava dos astecas, mas ela também conhecia a língua asteca e ela passou a interpretar a língua asteca para o Hernán Cortés e vice-versa, Então, ela vai se tornar companheira, parceira, amante do Hernán Cortés e junto com Aguilar vão andar, vão circular por lá, dar umas voltinhas na cidade e vão ter um encontro com o Montezuma, que era o imperador asteca na época. Quando ele tem esse contato com Montezuma, como eu disse para vocês, ele se fez de bonzinho, Falou bem das cidades, falou dos programas que existiam lá, que eram interessantes, que ele era um bom governante, blá, 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 essas coisinhas aí. Mas o que acontece? Ele vai atrair Montezuma para uma armadilha. E a gente vai pensar assim, como assim ele vai atrair Montezuma para uma armadilha? Ele vai se fazer de bonzinho, vai estar por ali e vai ter uma cerimônia religiosa. O que ele faz? Ele vai participar dessa cerimônia religiosa e ali dentro do palácio, onde estava acontecendo, ele matou muitos indígenas, muitos astecas. Os que sobreviveram conseguiram fugir e ficaram para contar a história, E depois se juntaram, e diz o livro de vocês, porque outros livros que eu li não falam nisso, mas o livro de vocês diz que os astecas conseguem se reerguer até conseguirem expulsar os espanhóis da região. Eu não vou dizer para vocês que o autor deste livro está mentindo, eu estou falando verdade. A fonte de pesquisa dele é uma, e dos outros livros que eu tenho trabalhado, provavelmente seja outra. Porque nos outros diz que matou praticamente toda a população, os poucos que sobreviveram fugiram para o interior da floresta e se juntaram a outros povos, que é o que provavelmente tenha acontecido. Tenham se juntado com outros povos e tenham, de fato, mais tarde conseguido expulsar os espanhóis da região. E Hernán Cortés toma posse da cidade de Tenochtitlán, que era a capital do Império. Lá, na capital do Império, tinha um grande mercado chamado Grande Mercado de Tlatelolco. Esse mercado, os pochecas, que eram os mercadores, que viajavam longas distâncias para trocar produtos e levar depois para o grande mercado para vender. Ali nesse grande mercado, os pochecas se encontravam e faziam as suas trocas comerciais, as suas vendas. No mercado eram vendidos plumas coloridas, ouro, prata, pedras preciosas, vinho, azeite, cerâmicas, tecidos, uma infinidade de coisas, além de frutos, legumes, que eram vendidos. Então, esse mercado ele tinha uma importância muito grande na vida dos astecas. E esse cerco, que é assim que vai ser chamado pelos historiadores, esse cerco de Hernán Cortés contra os astecas, ele vai fazer com que tudo isso se acabe.
quê? Porque quem era que vai ou quem era que ia, né, comercializar com eles lá? O grande mercado praticamente se acaba. Então, o que acontece dentro desse contexto? Vai haver uma resistência, como a gente está falando, esses sobreviventes, eles vão resistir provavelmente com outros, mas a população que veio para tomar posse no lugar com Cortés também não vão ficar muito tempo, porque não tem cabimento. O que vai acontecer? Eles vão fazer comércio no grande mercado? Não vão. Eles vão enveredar por outro caminho. Mas que outro caminho é esse? O da mineração. E aí entra a questão da mina de Potosí, que fica no México, mesmo precisamente onde hoje é o México. Não fica muito para a península, fica no centro. Então a mina de Potosí, ela passou a ser explorada pelos espanhóis. E aí a gente entra num outro contexto. Por que o grande mercado deixa de ser importante para trocar produtos, né? E a mineração passa a ser importante? Porque nós estamos falando do absolutismo europeu. No absolutismo europeu, o metalismo era a principal característica. Então, para os espanhóis, ir para o mercado e vender uma colorida, fruta, verdura, não era interessante. O que eles queriam mesmo era ouro, prata e pedras preciosas. Então, a cidade praticamente fica abandonada, né, à mercê, e eles partem para a exploração mineral. E aí a mina de Potosí passa a ser a bambambam no momento, digamos assim. Tá? Mas tem uma coisa interessante aí nesse meio tempo aí. A população espanhola que vai ficar por lá vai ser chamada de chapetone. Por que chapetone? Porque é espanhol, veio lá da península. É espanhol nascido na Espanha. Então ele vai ser chamado de chapetone. Os filhos desse chapetone que nasceram já na América vão ser chamados de crioulos na nossa língua. Provavelmente na língua deles seja chamado de criolhos, porque vocês sabem que no espanhol LL tem som de LH. Então vão nascer os crioulos. Eles eram negros? Não, eles eram espanhóis, só que eram espanhóis nascidos na América. Tirando crioulos e chapetones, nós vamos ter os mestiços. Quem são esses mestiços? Filhos de espanhóis com os indígenas. Os que sobreviveram, que eles conseguiram capturar depois, que levaram para lá para escravizar, para trabalhar nas minas, eles vão formar uma nova população. Os mestiços. E finalmente os escravos. E quem eram esses escravos? Os africanos. Os africanos também vieram para esse lado da América. Não se esqueçam que nós estamos falando aí de século XVI, século XVII, onde já se conhecia a escravidão africana. Então eles também serão trazidos para cá, para a América Espanhola, e serão utilizados. Mais tarde, esses africanos, junto com os mestiços e os indígenas, vão se juntar para combater contra os chapetones. Vão receber ajuda de alguns crioulos insatisfeitos com os chapetones, porque eles não tinham vez na política administrativa. Eles eram donos de terras, eram filhos de espanhóis, eram proprietários de terra, proprietários de minas, tinham fazendas disso, fazendas daquilo, mas eles não eram políticos. Eles não eram políticos. Então a queixa maior dos crioulos era essa, que só os chapetones podiam administrar a colônia, eles não podiam. Então alguns chapetones alguns crioulos vão acabar se unindo aos indígenas africanos escravizados e mestiços para combater os chapetones. Vai dar certo? Não vai. Não vai porque eles não têm armamento suficiente, não têm condições suficientes. Sabem quando é
que os crioulos e os demais grupos sociais vão ter uma oportunidade na colônia espanhola? Quando a Espanha é tomada por Napoleão Bonaparte. Aí ele manda o irmão dele, José Bonaparte, para governar a Espanha, e as colônias espanholas ficam assim, meio que soltas, né? Não tem... porque Napoleão Bonaparte não estava nem aí para a colônia espanhola. Então, é nesse período que nós vamos entrar no contexto das independências das colônias. Mas isso é bem mais tarde, já século XVIII. Início do século XIX, por aí, né? Nesse contexto aí. No início não tinha isso não, eles realmente eram utilizados. Mas eles eram utilizados só para mineração? Não. Vai chegar uma hora que essa mineração ela também começa a entrar em declínio. Então é preciso entrar no outro contexto econômico. E aí nós vamos ter também o sistema de plantation. E o que é o sistema de plantation? São aquelas grandes fazendas agricultáveis de um único produto. Algodão, cana-de-açúcar, né, fumo, cacau e outras tantas coisas. Então, esse sistema de plantation ele também foi muito utilizado na América Espanhola. E como era esse trabalho? Como eu já disse para vocês, era um trabalho, a princípio, indígena, depois africano escravizado, compulsório, num sistema chamado mita e encomenda. O que era a mita e o que era a encomenda? A mita era um conceito chamado para se referir ao processo de, como é que eu posso dizer para vocês, do trabalho do indígena, né, do trabalho do escravo. Ele era obrigado a trabalhar tantos dias por semana para o dono da fazenda. Era a mita. Isso já era utilizado pelos indígenas até antes dos espanhóis. Na verdade, os espanhóis eles se apropriam disso para utilizar a mão de obra gratuita, ou seja, escrava. E a encomenda era uma encomenda mesmo. Contratava uma pessoa, que era o encomendeiro, né, contratava uma pessoa para capturar indígenas para o trabalho nas fazendas. Então, a encomenda era, na nossa fala, no nosso entendimento, era de fato o dono da fazenda encomendar para alguém trazer trabalhadores. Então, esse processo de mita e encomenda foram muito utilizados também pelos espanhóis. Mas, e Francisco Pizarro? Francisco Pizarro, quando ele chega na Cordilheira dos Andes, ele vai ter um encontro com Atahualpa, né? O líder, o cacique, o chefe, o imperador inca. E o que ele faz? Também, a princípio, ele vai se aproveitar da crise que está acontecendo no Império Inca. E que crise é essa? É uma crise política. O Huáscar, irmão de Atahualpa, queria o trono. Então, os dois estavam disputando o trono. Então, Pizarro vai se aproveitar dessa fragilidade inca para tomar posse do território. Mas ele toma posse assim, pá, chega, não. Primeiro, manda matar o Huáscar. Depois, manda matar Atahualpa. E aí ele toma posse do território inca. Então, era um jogo de interesses muito grande. E também, o que era que eles queriam do Império Inca? Qual era o objetivo no Império Inca? A mesma coisa, o território, as riquezas que tinham na região, tudo isso eles queriam. E, tanto na sociedade asteca como na sociedade inca, o processo era o mesmo. Plantation, mita, encomenda, porque era uma coisa conhecida deles do todo. Não era uma coisa aqui, outra coisa ali. Diferente, a única diferença que tem aí é que os incas, eles não foram mortos como os astecas foram. Eles não foram atraídos para uma emboscada. Então, os habitantes de Cusco, que não vai mais ser a capital inca, o Pizarro ele vai construir uma outra cidade, né, vai fundar a cidade de Lima, que hoje é a capital do Peru. Ele vai levar a capital para Lima, e Cusco é só mais uma cidade. E Cusco existe até hoje, tá, gente?
Então, os habitantes da cordilheira, os incas, eles vão se unir e vão começar a se rebelar contra o Pizarro, contra os espanhóis na região. O último imperador inca, e sim, eles nunca deixaram, mesmo com o governo espanhol presente, eles nunca deixaram de, entre eles, indicar um imperador para o domínio particular deles. Então, o último imperador deles, o Tupac Amaru, que é até uma referência a avô que ele tinha, que era antigo, ele toma esse nome para ele. O Tupac Amaru, ele vai ser o líder de uma rebelião, dentro já do processo de independência. Ele vai ser líder de uma rebelião e ele vai ser capturado, arrastado pela cidade, um cavalo em alta velocidade, né? E depois vai ser decapitado. Era a forma, foi a forma que os espanhóis encontraram para calar definitivamente os incas. É claro que depois da morte do Tupac Amaru, começam a ocorrer os processos de independência e virão outros nomes, e entre eles Simão Bolívar, que vai ser muito importante nesse contexto de América Espanhola para as independências das Américas, das colônias, perdão, e vai fazer esse processo, esses trâmites legais. Uma outra coisa muito interessante para a gente entender dentro desse contexto de conquista espanhola é que as cidades, que antes eram cidades-estados, vocês sabem disso, elas passam a ser chamadas de capitanias ou vice-reinos. E esses vice-reinos, eles vão ser comandados por um vice-rei com o auxílio de órgãos criados para auxiliar a administração, chamados cabildos e ouvidorias. Também nós vamos ter aí as casas de contratação, que serviam para fazer esses contratos de trabalho, de tudo, né? De empresas, para fazer as coisas, porque já existia naquele tempo a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Então, esse comércio que era feito, comércio marítimo que era feito, precisava de uma casa de contratação para transformar o ouro em barras, cunhar, levar para a Espanha e assim sucessivamente. Era necessário. Também outra coisa importante para lembrar é que o sistema econômico da época era o sistema de porto único. O primeiro grande porto mais importante desse contexto, dessa história todinha, envolvendo a Espanha com as suas colônias na América, é o porto de Sevilha. Era de lá, o porto de Sevilha, na Espanha, que embarcava e desembarcava todos os produtos da metrópole para as colônias, das colônias para a metrópole. Depois nós vamos ter o porto de Cádiz, na Colômbia, e aí vai se revezar entre o porto de Cádiz e o porto de Sevilha. O sistema também que acontecia já na clandestinidade era de cabotagem. Esse sistema de cabotagem, ele era como as monções aqui no Brasil, era feito pelos rios, de forma em canoas e pequenos barcos, contrabandeados. A maioria dos produtos eram contrabandeados. Então, meus amores, a grosso modo a gente fala isso hoje para vocês, mas no Meet a gente revira um pouco mais o nosso livro, descobre mais coisas. Quem sabe não traga de casa já alguma informação, porque vocês têm o livro, vocês sabem do que nós vamos falar, não é? E é isso aí. Nos vemos daqui a pouco. Um beijo.